Dinei, boa tarde para você, para todos que acompanham a nossa programação. E essa entrevista contou com a presença de diversos membros, inclusive do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, que encaminhou também membros para cá para discutir, debater ações para formar um raio de bloqueio, digamos assim, para esses animais que estão suscetíveis, Valdinei, a esse vírus. Nós estamos basicamente no meio desse raio, que é aqui o cruzamento da Joaquim Nabuco com a General Osório. Além desse cruzamento, tem um raio aí de 500 metros de ruas em toda essa região aqui do Parque São Paulo, envolvendo, por exemplo, a Souza Naves, a Carlos de Carvalho, os cruzamentos da General Osório com a Rua Campos Sales, por exemplo, ou a Epitácio Pessoa, diversas ruas aí no entorno dessa região em que estamos. Esse raio foi formado para um bloqueio ser construído pela Secretaria de Saúde, por meio ali do setor de zoonoses, do setor de epidemiologia também auxiliando nesse bloqueio com a aplicação de vacina de raiva em animais, tanto nos cachorros como também nos gatos. E a gente vai comentar sobre essa ação também, que é importante, que foi definida durante também essa conversa aí do governo do estado com a Secretaria de Saúde aqui de Cascavel após essa confirmação. Essa confirmação foi aqui no Parque São Paulo, nas imediações desse raio que estamos aqui. Foi um animal confirmado ali, começou a ter os sintomas na segunda-feira e o caso foi confirmado pelo LACEN na última quarta dessa semana. O animal, infelizmente, não sobreviveu, foi dada a eutanásia nele por determinação de toda a equipe que atendeu esse animal, que estava com sinais. Ele estava com a raiva e com diversos sinais dessa doença, e ali foi atendido, todos os exames realizados, e então a equipe optou por aplicar a eutanásia, dar a eutanásia a este animal. A secretaria está monitorando, esse foi o primeiro caso, não há outros casos suspeitos e por isso eles estão monitorando e até reconstruindo este bloqueio para que a doença não se dissemine. Mas vale a gente frisar aqui que essa raiva não é a raiva furiosa, que é um quadro mais grave dessa doença. A raiva confirmada aqui em Cascavel pode ter sido transmitida por morcego, e é isso que eles vão determinar em exames que estão também sendo encaminhados a um laboratório, inclusive de São Paulo, aguardando a chegada desse exame, mas há indícios de que foi um morcego, porque o morcego foi encontrado no terreno da casa em que esse animal estava. A gente vai acompanhar agora a entrevista do chefe da 10ª Regional de Saúde aqui de Cascavel, Rubens Grepp, que vai explicar um pouco sobre os passos que a secretaria vai tomar, juntamente com a regional, e também sobre este quadro. Olha só. Então, nós temos aí a confirmação pelo LACEN de um caso de raiva positivo em cachorro. Essas questões elas são muito específicas e deverão ser dirimidas nessas dúvidas aqui com a nossa equipe técnica, para que justamente não tenhamos uma sensação de pânico. A raiva canina, o último caso registrado no estado do Paraná foi no ano de 2005, então nós somos considerados um estado livre da circulação dessa variante de raiva canina, mas nós temos outros agentes transmissores e outras variantes que circulam. Nesse caso específico, possivelmente a variante morcego, que tem aí um contexto sanitário epidemiológico também diferenciado. De qualquer forma, a partir da definição aí das principais estratégias, hoje nossas equipes já estão em campo, atuando no raio definido aí a partir do caso-alvo, caso índice, com a estratégia de imunização, de bloqueio de animais neste perímetro, e essas questões também serão devidamente esclarecidas pela equipe técnica. É importante salientar que, apesar de ser um agravo de bastante relevância, a nossa população precisa estar tranquila. Nós já identificamos a presença de fake news em alguns WhatsApps e grupos, então a gente precisa esclarecer em relação ao agravo, as medidas adotadas e tranquilizar a nossa população a respeito deste caso. A transmissão não está ocorrendo de cães para cães, que é nessa forma que nós chamamos furiosa. Qual a diferença dos sintomas e do impacto em termos sanitários entre a raiva
furiosa, que é transmitida entre os cães, né, a variante canina, e a raiva paralítica, que nós chamamos. A raiva paralítica, ela tem essa característica de causar sintomatologia nervosa de paralisia. E o fato de causar paralisia, ela diminui o risco, somente a paralisia, né? Ela diminui o risco de transmissibilidade. Então, é uma situação que vale a pena a gente ressaltar uma vez, e para a população também ficar, né, não causar pânico, ficar mais tranquila nesse sentido. Informamos que, como já foi colocado aqui, todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas, né, a partir do caso, de acordo com o preconizado pelo protocolo do Ministério da Saúde. Então, nós estamos seguindo criteriosamente todas essas medidas. Bastante importante a fala da chefe de zoonoses, da vigilância em zoonoses aí da Secretaria de Estado da Saúde, que frisa a diferença dessa raiva. A raiva que foi confirmada aqui em Cascavel é a raiva paralítica, que dá essa paralisia no animal. Ele estava com diversos sintomas, como, por exemplo, ele não conseguia mais se alimentar, ele estava também bem tristinho, diferente do que costumeiramente ele agia com os seus donos, e isso preocupou os donos, que encaminharam esse animal, então, para ser tratado junto a veterinários especialistas e que decidiram, após exames e todos os acompanhamentos e monitoramentos, pela eutanásia. Ela explica essa diferença porque a raiva com um quadro mais grave, ela é disseminada de animal para animal. Nesse caso, há fortes indícios de que foi um morcego. Não que o morcego, né, tenha mordido, por exemplo, o cachorro. O morcego foi encontrado na casa sem uma das partes do corpo, que indica que provavelmente o animal tenha comido, por exemplo, esse morcego, que ele estava contaminado, e assim houve essa disseminação. Esse raio foi formado para o bloqueio da doença e todas as tratativas, os encaminhamentos estão sendo dados já desde o início da manhã de hoje, com a aplicação de vacinas, e a gente explica tudo isso daqui a pouquinho aqui na edição do nosso BG. Valdinei. Obrigado, Day, pelas primeiras informações. Como ela disse, daqui a pouco tem uma reportagem bem completa, explicando certinho para você o que está acontecendo aqui em Cascavel, depois desse caso que foi confirmado. Obrigado por enquanto, Day. Já voltamos lá com você. Agora eu vou falar do Irani Supermercados, 50 anos de economia. Vamos conferir as ofertas de hoje.